Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, então. Hoje nós vamos ver as atualizações do ESUS Território. Nas aulas que tem lá gravada, já tinha algumas coisas de atualização, mas já entraram novas, e aí a gente vai ver tudo de novo hoje, o passo a passo, porque aí aquele que ficou perdido aí pelo meio do caminho, a gente consegue sanar de dúvidas. Tá? Mesmo procedimento, se tiver dúvida, Valdineta, aí você levanta a mãozinha aí e aí eu paro para você poder fazer sua pergunta, tá bom? Aí ele está colocando a casa dele, a filha dele, aí o que sobra de energia elétrica converte na conta dele. Então, o que sobrar ele não faz. Aí você vai me dizer se você está ouvindo, me ouvindo ou não, tá? E se você está conseguindo ver a tela do meu celular aí na sua tela, Valdineta. Estou ouvindo. Então, tá. Vamos entrar lá. Tem uma aluna entrando. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter aula de ESUS Território, tá? Vocês não vão conseguir ver me ver porque eu preciso espelhar o celular para mostrar para vocês. Caso você tenha alguma pergunta, você clica na mãozinha aí do seu celular e aí eu te abro espaço para você fazer sua pergunta, tá? Você consegue me ouvir bem? Abre o seu áudio aí só para me saber que você está me ouvindo bem. Ok, certo. Beleza, então. Então, vocês receberam aí no grupo várias aulas, tá? Inclusive de ESUS Território. Essa aula que tem lá no Drive que eu passei para vocês, ela já tinha algumas atualizações, mas, novamente, já houve novas atualizações e a gente vai ver tudo que tem novamente, só para poder repassar e já ver o que é que podemos fazer com o que tem de novo, tá bom? Então, a entrada no aplicativo é normal, tá? Como vocês fazem aí, coloca a senha, é porque já estava logada, e aí, nesses 3 pontinhos, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha. Nos 3 pontinhos, lá onde está a lista de logradouros, vocês clicam em cima, e aí nós temos todas essas abas aí, tá? Primeiro, a identificação de vocês como agente comunitário, de onde que qual a unidade em que vocês estão lotados. E o primeiro item, sincronização, ele vai te pedir para sincronizar. Aqui eu vou pular essa etapa, porque todo mundo aqui já sabe, né? Porém, eu vou entrar nessa abinha de inconsistências da sincronização. O que é essa inconsistência da sincronização? Em algum momento, quando a gente está lançando alguma coisa aqui no aplicativo,
Na hora de girar lá no sistema, quando a gente faz o envio, a sincronização, alguma ficha pode detectar algum erro, tá? É muito difícil aqui no aplicativo ter erros para gerar qualquer tipo de inconsistência. Mais provável é que quando a gente sincroniza que vem do PEC para o aplicativo, venha alguma ficha com problema de inconsistência. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente vai lançar todos os nossos cadastros, ele não deixa a gente avançar se tiver algum item que precisa ser lançado, tá? Então, o aplicativo tem essa vantagem na hora da gente lançar os cadastros, que ele vai impedindo a gente de prosseguir no lançamento por conta de que ele mesmo não aceita itens que são obrigatórios não estejam preenchidos, tá? Então, vamos lá. Aqui ele pode te mostrar, nessa primeira aba onde está não enviados, algum documento que ele não conseguiu sincronizar, por alguns motivos, tá? Pode ser pela internet muito fraca, pode ser porque algum dado lá no seu servidor do município também não deu certo, tá? Então, ela pode aparecer aqui em não enviadas. Em recusadas, ela também pode aparecer com algum dado obrigatório que deveria ter sido preenchido, não foi preenchido. Aí, por isso que ela dá como recusada. Tem uma interrogaçãozinha lá em cima, eu vou clicar nela. Ela vem justamente explicando o porquê que as fichas podem dar problema, tá? Então, ela fala lá, são listadas fichas recusadas com problema de preenchimento, tá? E as não enviadas possuem informações obrigatórias que não foram preenchidas. Então, esses são os erros que podem aparecer nessa aba, mas é muito difícil disso acontecer por conta do aplicativo. O que a gente pode ter erro é na hora de uma sincronização, tá bom? Vamos voltar lá, vamos sair das inconsistências e vamos para o território. O mapa, eu não vou passar pelo mapa também, porque todo mundo eu acho que já sabe manusear, eu creio que não tem ninguém aqui que tenha dificuldade. Quando você estiver no território, ele automaticamente ele vai pedir para sincronizar o mapa. Aí você fala que aceita, e aí ele vai sincronizar. Na outra de baixo, cidadãos. Então, ele vai me dar aqui em cidadãos a lista de todos os cidadãos que estão cadastrados na minha área que vieram para a sincronização do aplicativo. Por que às vezes não vem todos os nossos pacientes para o aplicativo? Justamente por erros de inconsistência. E aí, as inconsistências a gente não consegue resolver pelo aplicativo, só consegue resolver pelo computador. Quem tem o tablet sem ter o eSUS Território, que abre o tablet como se fosse abrindo pelo computador, também consegue fazer as alterações de inconsistência. Então, o app SUS Território não resolve inconsistências, aquelas mesmo de endereço, de responsável familiar, de pessoas fora do domicílio. Essas aqui no aplicativo nós não conseguimos resolver.
E aí, essas fichas, essas famílias que estão com inconsistência, algum tipo de inconsistência, o app não consegue também trazer os dados na hora da sincronização. Então, por isso que, se você detectar que não tem a quantidade total de cidadãos na sua área, pode ir lá no computador e olhe lá na aba de inconsistências, que você vai achar as inconsistências, e aí vocês vão resolver as inconsistências. Somente isso, aí eles voltam a entrar novamente no app, tá? Aqui no aplicativo. Então, hoje eu tenho 308 aqui no meu aplicativo, porém eu tenho mais de 400. E aí tem algumas inconsistências que precisam ser resolvidas, e também eu preciso atualizar alguns cadastros. O app também nem sempre ele vai puxar os cadastros que não estão atualizados, tá? Pelo menos um ano ou mais, ele vai sempre dizer que a gente tem um erro de atualização. Então, às vezes, ele não consegue puxar, porque alguns cadastros já foram para inativos e aí ele não puxa. São os erros comuns que a gente vai encontrar no aplicativo de não puxar os dados que estão lá no computador, tá bom? Vamos seguir. Nessa aba aqui em cima, do lado de cidadãos, tem uma lupinha e tem filtros. Aí ele vai abrir aqui os filtros. Essa aba ela é muito rica se a gente souber usar ela, tá? Primeira coisa aqui é a gente vai, por exemplo, se eu quero levantar todos os meus hipertensos, todos os meus diabéticos, se eu quiser levantar quais são os cadastros meus que não estão atualizados, e aí pelo período, porque a gente precisa fazer a atualização a cada 4 meses para eles não irem para os inativos, né? Então, ele vai me dizer aqui. Então, vamos dizer que eu quero ver se os meus cadastros estão atualizados com menos de um ano. Então, eu vou colocar menos de um ano e vou pedir para mostrar o resultado. Ele vai me mostrar aqui, ó. Eu tenho cadastros, 254 cidadãos meus foram atualizados. Eu tinha 308, então 50 e poucos não foram atualizados. Não é que eu não tenha atualizado ele, é porque o aplicativo ele enxerga a atualização da seguinte maneira: não adianta eu só atualizar um único cidadão da família. Eu tenho que atualizar tudo junto de uma vez só. Então, primeiro eu vou atualizar. Eu vou atualizar primeiro a residência, né? O endereço, o logradouro, eu vou atualizar ele. Depois que eu atualizo o logradouro, aí eu venho e atualizo um por um dos moradores daquela residência. Porque senão ele vai dizer que eu não fiz a atualização, sendo que eu tenho feito a atualização. Então, seja porque entrou um morador novo, seja porque na hora de atualizar eu não prestei atenção e ficou um para trás, tá? Então, ela aparece esses dados como se não tivesse atualizado também por esses motivos, tá? Porque quando a gente vai atualizar um morador, a gente não pode atualizar só ele, tem que atualizar o imóvel e cada morador que está naquela família, tá? Vamos limpar esse filtro
E agora nós vamos voltar lá e vou ver aqui quantos moradores eu não tenho atualizado há mais de um ano, tá? Vou lá novamente em mostrar resultado e ele vai me mostrar 51 cidadãos que eu esqueci, ou na hora eu não prestei atenção, ou então eu só atualizei eles e não atualizei toda a família. Então, eu vou precisar entrar na família deles, tá? Eu posso entrar por aqui, ó, tem uma setinha na lateral. Ele me manda para a residência, ó, tá vendo? Que ele não vai me mandar somente aliás, ele me manda para o membro da família, mas por aqui eu não recomendo a gente fazer a atualização, por conta de que a gente tem que atualizar todo o endereço, tá? Então, depois a gente vai localizar, você pode localizar e fazer a correção do erro, tá bom? Não faça por aqui, faça pela família, porque tem que atualizar o imóvel e cada morador. Não adianta só eu atualizar esse membro, porque ele acaba voltando ou volta o resto dos membros da família. Então, por isso que é recomendado quando você for atualizar. Por exemplo, tem uma gestante que ganhou bebê. Você vai lançar o cadastro daquele bebê. Você já atualiza tudo. Então, você atualiza a moradia e atualiza cada membro. Aí não corre o risco de gerar inconsistência e nem de ficar aparecendo aqui no aplicativo como se não tivesse sido atualizado, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Então, próximo filtro. Vamos dizer que eu quero saber dessa minha área, vamos falar de indicador. Eu quero saber todas as mulheres, então eu vou escolher o sexo feminino, da faixa etária de 24 até 65 anos, e aí eu tenho que vir aqui nessa parte de período e dizer que são anos, tá? Porque se eu colocar aqui, ele vai procurar meses. Então, eu tenho que colocar que são anos. Eu preciso descobrir quantas mulheres eu tenho na faixa etária para coleta de citopatológicos, tá? Se eu quiser procurar outra coisa, eu posso vir aqui em condições de acompanhar, condições a acompanhar, e aí eu posso achar. Mas nós estamos procurando as mulheres que estão na faixa etária para coleta de citopatológico. Eu venho aqui de novo e mostrar o resultado, clico em cima, e eu tenho 102 mulheres que estão nessa faixa etária. E aí, o que eu vou fazer com esses dados? Primeira coisa, eu vou conferir se não tem nenhum erro de digitação. Se todas são mulheres mesmo, porque eu já, na correria, às vezes a gente clica, e como eu trabalho com celular, às vezes o dedinho, na hora de marcar masculino ou feminino, ele entende que eu estou marcando em outro lugar. E eu já achei alguns homens com esse erro. Se tiver, aí tem que fazer a correção. Então, eu estou aqui, ó, achei um aqui, ó, Gilberto. Gilberto não é mulher, então eu já posso entrar por aqui na setinha. Agora sim, eu atualizo ele só para fazer a correção. Então, eu vou atualizar, ele vai me passar aqui, ó, tá vendo? Que está marcado o feminino. Então, eu vou e marco o masculino e vou ver se tem mais algum erro já nesse cadastro, porque aí eu já faço a correção. Não tem, nessa não tem, nessa não tem. Eu já vejo também se tem alguma coisa que não está marcada, porque
às vezes ele vai ler lá como erro de inconsistência algum item que não foi marcado, tá? Tem que marcar tudo, sem exceção. Mesmo que você coloque não em tudo, você tem que marcar todos os itens, tá? Então, eu já vou olhando, ó, aqui, ó, tá vendo que tem condição extra? Eu tenho que dizer não para todas as 3 condições, porque senão ele diz que o meu cadastro está incompleto. Ele não diz aqui, mas ele diz lá na aba de acompanhamento, tá? Então, na hora de sincronizar, ele vai dizer que o meu cadastro está incompleto porque eu não marquei todos os itens. Aqui da questão alimentar, já estava marcado, então eu finalizo, beleza. Volto lá na setinha de informação do cidadão, vou terminar de conferir, ver se tem mais algum homem aqui nessa minha lista. Seria muito bom, né? E algumas versões eu ainda estou verificando, porque lá no município da Cláudia, a versão dela é ainda mais atualizada do que a minha e houve também outra alteração. Eu perguntei para o suporte se eles retiraram alguns itens ou não. Então, amanhã eu dou resposta na aula, tá bom? Então, aqui, as mulheres, agora eu tenho 101 mulheres na faixa etária para a coleta de citopatológico. Eu pegando esse dado, o que eu vou fazer? Eu vou, quando eu for fazer minha visita, eu já tenho lá o meu mapa para fazer minhas visitas, e aí eu vou perguntando para elas quando que elas fizeram pela última vez. De tarde eu postei aí para vocês, não, de manhã eu postei para vocês a ficha, as 2 fichas que formam o caderno de ACS. Então, lá eu já vou em cada família e coloco as mulheres que estão na faixa etária lá naquela folha da parte de trás. Na hora que eu for fazer minha visita, eu já vejo que eu tenho que perguntar, porque elas estão na faixa etária, qual foi a última data, ou o ano, pelo menos, que ela fez a coleta de citopatológico. Então, com esses dados, eu consigo tentar encaixar elas da melhor maneira possível para que a gente vá alcançando os indicadores. Porém, esse indicador de citopatológico é o mais difícil de ser alcançado porque os municípios estão com problemas de pactuação dos laboratórios, tá? Mas a gente tem que ver algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, se a mulher tem mais de 3 anos que não faz coleta. Segunda coisa é se ela tem algum problema, né, que precisa de um acompanhamento mais urgente. Então, a gente vai sempre colocando elas no topo na hora que surge uma vaga, tá? Então, a gente vai colocando e explicando para a enfermeira, porque vai ter municípios que só vai querer fazer em mulheres acima de 3 anos, porém, a gente tem que explicar que aquela mulher, ela precisa, porque ela está com um quadro recorrente, né, de infecção. E aí, se a enfermeira se recusar, você faz uma ata de ocorrência, né? Guarda essa ata de ocorrência, pede para a enfermeira assinar. Na maioria dos casos, ela vai se recusar e você coloca embaixo a data, tem que colocar tudo bonitinho, tá? A data, nome do paciente, quando foi, o que você falou para ela. E embaixo você vai colocar
se ela recusou. Se ela não recusou, ela vai carimbar e assinar para vocês. Aí você tem que explicar: ó, isso aqui é para me respaldar e te respaldar, né? Que aí, quando você fala, você não vai chegar e falar assim: assina para mim. Não, não é assim. A gente tem que também saber falar, tá? Eu não tive, aliás, eu só tive, eu acho que uma ou duas recusas nesses anos todos que eu tenho a minha ata, mas eu sempre, quando a enfermeira é nova, eu explico para ela como eu trabalho, né? E que eu tenho essa ata para me respaldar e respaldar ela, porque a partir do momento que ela assina e carimba, ela também vai estar respaldada se acontecer alguma coisa na minha área, né? Então, é importante essa ata de ocorrência. Então, vamos voltar lá no filtro, vou limpar o filtro novamente, vou voltar lá, e agora nós vamos achar os nossos hipertensos, né? Então, o hipertenso, eu deixo o sexo em branco, não preciso de faixa etária, porque são todas, eu venho em condição a acompanhar. Venho, procuro aqui, ó, hipertenso. Aí eu vou lá mostrar resultado. Ele me dá uma lista que eu tenho 34 hipertensos. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa, lá naquele caderno, cada família eu vou anotar qual a condição que eu vou acompanhar dentro dos indicadores, tá? Então, eu coloco bonitinho e aí eu confiro com esses daqui. Vai acontecer de que pode ser que algum desses aqui tenham entrado depois, ele teve uma consulta, eu não consegui visitar, né? Então, assim, aí eu vou atualizar lá no meu caderno, quando eu vejo, que eu procuro aqui, que eu vejo que tem algum que não está já lá na minha lista, tá? Então, eu sempre confiro tudo para mim não ter nenhum susto, para ver se alguém já mudou e continua aparecendo aqui, porque às vezes eu esqueci de dar baixa no paciente, lá na residência, de fazer a mudança de território. Gente, né, a gente vai ter sempre. Não existe a nossa área perfeita. Por mais que a gente trabalhe com zelo, vai passar batido alguma coisa, ou a pessoa muda e você ainda não teve tempo de ir lá, né? Ou você vai puxar um relatório, você ainda não lançou tudo que precisava lançar. Mas esse trabalho que eu explico para vocês, de fazer esses acompanhamentos mais afinco, é para que vocês possam se respaldar de qualquer problema. A gente sabe que muitas vezes a gente trabalha com assédio moral, né? Muita pressão. Então, é uma maneira de trabalhar mais tranquila. Vai ter uma coisinha ou outra que escapa? Vai, mas você vai conseguir, ó, saber, ter noção e vai ter mais agilidade para responder uma pergunta da gestão. Então, a gestão pergunta: quantos hipertensos você tem na sua área? Eu venho aqui, eu tenho 34. Né? Quantos hipertensos e diabéticos? Vamos lá limpar. Né? Eu vou marcar de novo. Limpo aqui, vou novamente lá no filtro, aí eu venho colocar lá a condição hipertenso, aí ele não vai dar duas, né? Mas ele vai, que deu diabético. Mas lá no PEC eu consigo achar as duas. Aqui eu acho separado. E aí, quando eu já vejo que lá na primeira lista do hipertenso tem um nome que consta também aqui, eu já sei que ele é hipertenso e diabético. Então, o seu evangelista, ele aparece nas duas listas. Ele é hipertenso e diabético. Seu Josafá, mesma coisa. Ele é hipertenso e diabético. Dona Lúcia também é hipertenso e diabético. Eu já conheço os meus hipertensos e diabéticos, né?
todos os meus hipertensos, todos os meus diabéticos, então eu conheço bem a minha área. Dificilmente eu não sei o número, ou vou falar um número muito aproximado do que eu tenho. Então, assim, a gente vai ter algumas variações, porque a gente muda, a gente entra novamente, né? A gente sai do nosso território e volta novamente para o território. Então, um mês que você fica de férias, muita coisa acontece no território e a gente vai tendo sempre que fazer ajustes. Mas quanto mais você conhecer os dados que tem na sua área, em termos de quantitativo, porque o qualitativo todos nós sabemos, porque todo o tempo você está lá. Então, você sabe quem é o hipertenso, que além de hipertenso, ele tem um problema cardíaco, ou ele tem um câncer, ou ele tem qualquer outra coisa, a gente sabe, né? Porque a gente sempre vai dar mais atenção para aquele que tem maior necessidade. Mas em termos de quantitativo, o sistema ele ajuda você saber. E com o tempo você vai fazendo isso mensalmente, levantando os dados mensalmente, e você vai ficando com as coisas na ponta da língua, né? Então, fica fácil de vocês acompanharem. Vamos limpar novamente o filtro, vamos lá procurar as gestantes, né? Então, gestante é feminino, condição a acompanhar, gestante. Mostrar resultado. E aí, na primeira aula, eu falei que eu não tinha nenhuma gestante. Essa gestante aqui, está lançada aqui ainda, porque ela, quando eu entrei de férias, quando eu entrei de licença, ela falou que estava se mudando, só que eu ainda estou de licença. Eu só retiro esse paciente quando eu volto lá na casa e confirmo que ele realmente mudou. Porque já aconteceu de eu tirar uma família inteira, porque a dona da casa falou que iria mudar nos próximos 15 dias, e aí eu voltei no mês seguinte e ela desistiu de mudar. Aí eu tive que fazer o cadastro todo de novo. Então, eu só faço a retirada dela quando eu voltar da minha licença, porque aí eu vou lá na residência e eu tenho certeza que ela saiu da minha área, tá? E outra, que ela pode ser que ela queira fazer o acompanhamento, né? Na unidade, então eu vou deixando ela aqui, a não ser que na residência, entre novos moradores, eu retiro ela daqui e ela vai para fora de área. Na hora de fazer a atualização do cadastro dela, eu atualizo ela como fora de área, para manter ela vinculada na unidade, tá? Pode falar, Valdineta. Mas também durante esse você irá o colega Peraí, esse áudio aqui ainda está ruim, peraí. Vamos lá. Fala novamente que eu vou tentar ver se eu isolo aqui o áudio. Eu disse que também durante 3 meses você irá outro colega aí vai assistência, né? Sim, se outro colega, se tiver numa área do colega, tem como você fazer. A gente vai ver mais na frente lá como que faz, tá? Basta mudar, se o colega for da mesma unidade, basta mudar a microárea. Aí tem que mudar de todo mundo, tá? O endereço você vai mudar também. Você vai fazer o cadastro residencial, você muda e muda
todo mundo de uma vez. Como Não eu é, falei. mas, por exemplo, é de uma grande, não tem a identidade. Espera aí. Vou desligar aqui o áudio. Você quer que eu fale de novo? Sim. Eu disse que aqui, como é uma cidade grande, aí, por exemplo, quando é da mesma unidade, aí beleza, mas às vezes é em um outro bairro que a gente não conhece nem o colega, então ele vai cadastrar e vai gerar inconsistência para mim. Então, assim, quando eu sei que saiu e às vezes eu tenho um telefone, aí eu consigo entrar em contato e se eu souber que já saiu, eu já procuro tirar. Sim, nesse caso, sim, tá? Mas como ela ainda estava residindo quando eu entrei de licença, então eu não posso nem tirar porque eu estou de licença, né? Então, quando eu voltar, ela não estiver lá, aí eu retiro. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado. Ah, chegou lá, já viu que mudou, você já vai e faz a mudança, né? No caso, nesse meu caso, é que eu tenho que aguardar mesmo, tá? Então, vamos voltar lá para a telinha. Aqui dos filtros, eu creio que ficou claro para vocês, né? E aí vocês vão, eu quero lá todos os meus fumantes. Aí você vem, todos que fazem uso de drogas, você escolhe aí dentro da lista quantos deficientes eu tenho na minha área, tá bom? Aí você vai olhar cada um deles. Aqui eu posso, por exemplo, levantar quantos ausentes eu tenho num período X. Aí eu vou colocar aqui, não a faixa etária. Vamos lá. Da última visita que eu fiz, a pessoa que estava ausente era a dona Francinete. Então, ele vai me dar também uma lista das últimas visitas que eu fiz. Então, tem esses filtros, eles são bons porque ele nos ajuda principalmente nessa questão do indicador, tá, gente? Eu não uso para outra coisa, não. Uso mais para fazer levantamento dos indicadores e fazer o acompanhamento. Vamos voltar lá nos 3 pontinhos. Saímos dos cidadãos, agora vamos no relatório. Relatório do território. Então, a questão de moradia, ele vai me dizer aqui, se eu clicar nessa primeira setinha da moradia e saneamento, ele vai me dizer que eu tenho cadastrados 241 imóveis, tá? Aí, a localização, ele vai me dizer quantos são rural, quantos são urbano, porque tem agente comunitário que tem um pouco urbano, um pouco rural, né? E aqui ele vai me dizer aqui os não informados. O que são esses não informados? São aquelas casas que estão vazias, que eu registrei o endereço, mas ainda não tem morador. Então, eu registro porque eu faço visita. Então, eu lanço as visitas dessas casas, inclusive os comércios, os terrenos baldios, tudo vai cair nesse não informado, tá? Aí eu vou, quantos tem energia elétrica?
tá? Aqui eu tenho uma diferença dos não informados, que são aquelas casas, e o não informado aqui, que ela está excedendo, ou seja, tem 10 a mais aqui. Significa que eu tive um erro de digitação na hora de lançar a energia elétrica. Aí, quando eu for fazer a atualização, eu já vou corrigindo todos os errinhos que eu vou achando, né? Então, antes de fazer a atualização, dá uma olhada nesses dados aqui desses filtros, porque a gente consegue fazer correção de dados justamente lá, tá? Então, esses relatórios, eles servem para isso. Aqui, ó, abastecimento de água. Então, aqui eu já achei um erro, poço ou nascente, eu não tenho nenhum. Todos os meus aqui são encanada, tá? Então, eu tenho que procurar o que está errado quando eu for atualizar e vou achando os erros e fazendo a correção. Escoamento do banheiro, todos são fossas, tá? E aí tem um aqui que está errado, águas pluviais. Então, eu tenho que ir lá, porque toda a minha área é fossa séptica. Eu tenho que corrigir esse que está com erro, certo? Esses relatórios, eles nos ajudam muito para poder a gente, quando vai atualizar, já ter uma noção de onde é que a gente tem que corrigir. Depois eu venho cá em população. Ele vai me dar uma população completa da minha área, desses 308 que eu tenho aqui no aplicativo, pela faixa etária. Então, eu tenho total de crianças até 1 ano, eu tenho só uma na minha área, que foi a gestante que ganhou o bebê, né? Aí, depois de 1 a 4 anos, eu tenho 8 meninas e 1 menino, e assim sucessivamente ele vai me mostrando a quantidade de homens e mulheres, tá? Da minha área. Aí a gente consegue ter uma noção de, por exemplo, se perguntarem para vocês qual é a média da faixa etária de vocês. A média é sempre o número mais alto da faixa etária. Então, a média na minha área é de 20 a 59 anos. Eu tenho 97 pessoas nessa faixa etária, tá? Isso parece que é bobo, mas não é, tá? A gente sempre, até mesmo para poder a gente planejar a área, para fazer alguns tipos de trabalho ou de visitas específicas, é bom a gente saber dos dados do nosso território. Condições de saúde, ele vai me dizer aqui, ó, quantos cidadãos eu tenho uns 308, ele vai me dizer, ó, eu tenho 4 que tiveram AVC, 4 com câncer ou tiveram câncer, 14 diabéticos, 3 que são domiciliados, 10 que são fumantes, 2 gestantes, mas esse tem um erro que eu não sei por quê, porque a gente confirmou ali no outro relatório, né? Pode ser que tenha entrado uma gestante nesse período e entrou só pelo cadastro do cidadão. Então, eu tenho que descobrir, quando eu voltar, quem é a segunda gestante e fazer a alteração do cadastro aqui também, do cadastro individual dela. Hipertensos, 34, um que teve infarto, 6 com problema de saúde mental, 4 com uso de drogas, de álcool. Então, aí eu tenho uma noção do meu território. Quantas pessoas com deficiência que eu tenho? Deixa eu fechar aqui que fica melhor. Eu tenho 2 deficientes auditivas, 4 visual,
4 com deficiência intelectual ou cognitiva e 5 com deficiências físicas. Isso aqui, quando eu vou fazer o mapa de visita, quando eu vou fazer meu planejamento de visita, eles têm que estar inclusos nas primeiras visitas, porque, como eu ensinei no outro curso de territorialização e de classificação de risco familiar, a gente vai fazendo essa divisão de como fazer a visita do nosso território. Então, todos aqui, ó, a gente vai ter um relatório explicando o que a gente tem na nossa área, tá? É importante, por causa disso, porque você pode planejar as suas visitas, você pode planejar como atingir as metas dos indicadores através desses pequenos relatórios aqui. Vamos voltar. Unificação de logradouro. Então, vamos dizer, aqui eu não tenho nenhum logradouro duplicado, mas se eu tivesse um logradouro duplicado, eu ia pegar qual é o logradouro que eu quero pegar e colocar ele em outro local. Eu faria a seleção dele, né? Vamos dizer que eu tenho aqui na quadra 100, esse logradouro aqui da quadra 112, e eu quero colocar ele lá na quadra 113, então ele vai entrar para o bloco de residências da 113, tá? Mas não é isso que eu quero, eu já organizei todo o meu território dentro do aplicativo, então eu tenho, como vocês estão vendo, eu tenho a quadra 112, cancelar. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui de novo. Eu tenho a quadra 112 e eu tenho a quadra 113, eu tenho 2 tipos de endereço na quadra 113. Então, para diferenciar, eu coloquei lá avenida e quadra. Então, os imóveis que são na avenida, eles estão nesse bloco da avenida. E os imóveis que são da quadra 113 estão no outro bloco. Tá? Assim fica mais fácil para me localizar um paciente e eu fazer as alterações que eu precisar fazer. Bugou o meu celular. Então, vamos lá. Vamos voltar de novo. Agora, editar logradouro. Eu posso editar o logradouro que eu quero colocar dentro de um bloco de endereços, tá? Então, igual eu fiz lá a separação, e aí você tem que padronizar a escrita de todo aquele endereço. Então, aí você vai selecionar se você vai querer colocar dentro de um desses ou se você vai abrir um outro, tá? E aí você vai colocando o tipo de logradouro, que aí você vai escolher se é quadra, se é avenida, se é gleba, igual tem lá minha língua enrolou. Lá no ESUS do computador, tá? Então, aí você pode criar, tem essa vantagem de você criar já o logrador e depois só incluir os endereços dentro dele. Obter ajuda, aqui é o manual do aplicativo, ele vai te mandar para
uma área na internet onde tem o manual do aplicativo e o manual do sistema do computador, tá? Então, por aqui você pode acessar. Aqui é o suporte. Então, o suporte é a mesma coisa. Você não entendeu alguma coisa do seu aplicativo, você pode abrir um suporte. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês como é que faz. Ele vai abrir uma tela da internet, caindo direto lá, ó. Aí vocês vão preencher com seu e-mail, vai pedir para se cadastrar e você vai cadastrar, tá? No meu caso aqui, eu já tenho o cadastro. Vamos aproveitar para a gente achar aqui se já responderam o chamado que eu fiz lá da pergunta da colega. Então, quando você faz o chamado, ele te manda para essa outra aba aqui, e aí tem esse mais, que aí você vai abrir um chamado novo. No chamado novo, que é você fazendo a sua pergunta, você vai colocar o assunto, vai descrever o que está acontecendo com o seu sistema, vai colocar qual é o sistema que você está querendo saber a resposta, se o do computador, é esses dois de cima, tá? E o do ESUS Território é o terceiro. Então, aí você pode fazer a pergunta tanto de um quanto do outro, e ele é para todos os profissionais, né? Então, tem vários outros sistemas, eles que administram e que fazem o sistema. Depois você vai colocar a versão do seu sistema, qual município, e aí o ticket chama algum erro ou incidente ou uma dúvida que você quer esclarecer. E aí depois você só envia, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu quero verificar se o meu ticket foi dado uma resposta. Ainda não foi, ele aparece aí, ó, aguardando a resposta. Então, geralmente, eles não demoram mais que 2 dias para responder, tá? Às vezes, ele já me respondeu por e-mail, acontece também, tá? Às vezes, ele não responde aqui e te manda por e-mail. Então, eu sempre olho nos 2 lugares para poder saber as respostas que eu vou pedindo. Então, vou sair daqui, voltar lá. Vamos voltar. Então, por aqui, vocês já sabem que vocês podem tanto ver o manual, estudar o manual, é sempre bom, tá? Porém, nem sempre as atualizações estão no manual. Elas, às vezes, demoram uns 30, 40 dias para cair no manual. O manual é eletrônico, que é justamente que, se houver alguma alteração no sistema, eles também coloquem lá no manual. Só que é um outro departamento da empresa deles, e aí demora uns 30, 40, às vezes demora um pouco mais de cair no manual, tá? Vamos voltar. Na parte sobre, ele vai dizer qual é a versão do seu aplicativo. A minha aqui é 4.3.9. A nossa versão do aplicativo é sempre diferente da versão do computador, porque o computador veio primeiro e o aplicativo só foi criado bem depois, tá? Aqui você vai conseguir ver quais são as novidades, né, do aplicativo, em cada versão, ele vai dizendo, ó, a versão anterior, ele adicionou novas opções no cadastro do imóvel. Então, ó, aí a gente tem que sempre estar observando.
eles atualizaram a opção do campo de água e de consumo de energia também. Então, no campo do imóvel tem essas alterações. Nessa nova versão, ele só melhorou a compatibilidade com a segurança. E assim vocês vão vendo, quando eles vão fazendo a atualização, que ele pede para atualizar, aí vocês depois entrem nesse campozinho só para saber o que foi atualizado. Porque lembra lá que a gente olhou o de um paciente que ficou item sem responder? É justamente essas alterações que são feitas, e aí depois eles veem lá no sistema que o cadastro da gente não está completo. E aí, às vezes, a gestão cobra, olha, você tem muitos cadastros incompletos. Aí você fala, mas eu atualizei tudo. Mas não é isso, é porque nessas mudanças de versão, às vezes eles incluem um item que a gente não percebeu, passou batido, e aí precisa completar com uma resposta, tá? O termo de uso, que nós sempre temos que responder, né? E a pesquisa de satisfação, que aí você, de tempos em tempos, você pode fazer e enviar. Voltando lá, aqui, sair se você quiser sair. Do aplicativo, lá nos cadastros, vocês têm alguma dúvida que quer que eu passe? Visitas, quer que eu passe? Me digam aí, que agora é a hora. Passa. Pelo menos aqui. Então, eu vou passar principalmente o da visita, tá? O dos cadastros não, porque a gente já viu praticamente tudo e lá na outra aula tem. A maior dúvida que fica sempre no lançamento das visitas é com relação à visita realizada e visita não realizada. Tá? Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Vocês vão no domicílio de uma família e não encontrou ninguém, tá? Então, você tem que lançar aqui, ó, tá vendo onde está escrito Família de Walter? Você vai clicar em visitar, tá? Vai clicar em visitar, vai abrir a telinha, né? Você vai colocar visita realizada, vai colocar outros e vai finalizar. Isso para residência que não tem ninguém lá, que todo mundo está trabalhando, você não encontrou ninguém, tá? Você vai lançar assim. Por que que você tem que fazer esse lançamento assim? Porque ele tem que contabilizar que você esteve lá. Você pode não ter encontrado ninguém, mas você fez o seu trabalho de ir lá na sua área e visitar aquela família, tá? Então, é assim que a gente lança os ausentes. Aí vamos para a segunda etapa dessa visita. Vamos sair daqui, finalizou, né? Agora, como é que eu vou lançar os indivíduos? Aí sim, nos indivíduos é que você vai colocar ausente e finalizar. Porque você foi na casa, mas não tinha ninguém. Então, todos os moradores estavam ausentes, mas você foi na casa. Deu para entender como funciona a visita para pessoas que não estão na residência? A gente lança na família, visita realizada, e lança cada indivíduo ausente, tá? Quer perguntar alguma coisa, Valdineta? Não, no relação
Aqui não. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos dizer que você esteve nessa casa, vamos outra opção. Você esteve nessa casa, então você vai fazer visita realizada. Tinha pessoas lá nessa casa, porém, eles não quiseram te atender. Você viu que veio uma pessoa na janela e ela nem falou com você. Você vai aqui registrar visita recusada, tá? Na família. E você vai finalizar. Depois você vai novamente lá nos moradores e vai colocar visita recusada em todos os moradores, tá? Essas são para aquelas casas que a gente bate, a pessoa abre uma frestinha da janela e finge que não te viu. Ou o som está ligado e você sabe que a pessoa te ouviu e ela não foi te atender. Você lança visita recusada, tanto para a família quanto para cada morador, tá bom? Você teve lá, você foi visitar e fez cadastro. É a primeira vez que você está indo lá, você lançou o cadastro e aí você vai lançar a visita. Visita realizada, cadastro, tá? A atualização você não vai precisar fazer. A atualização a gente só atualiza mesmo no sistema, a não ser que você tenha que realmente, por exemplo, entrou, que a menina estava gestante e aí tem um morador novo, né? Ou então saiu o marido, que o casal separou, aí sim, você vem no motivo da visita, cadastramento, tá? Ou atualização, porque você está atualizando aquela família em outros aspectos, né? Aí sim. Também quando Espera aí só um pouquinho. Deixa eu tirar meu áudio aqui, que senão eu não te entendo. no caso, quando entra também uma aba nova, quando eles colocar alguma pergunta, tipo, teve uma nova versão e eles colocaram uma nova pergunta que você vai ter que ir lá e marcar sim ou não, aí também entra como atualização, né? Vamos lá, deixa eu voltar lá. Não necessariamente você precisa colocar como atualização, tá? Você pode colocar uma visita normal, como visita normal, porque você já provavelmente você vai fazer um acompanhamento lá da gestante com recém-nascido, aí você vai vir marcar gestante, vai marcar recém-nascido, né? Na aba, aqui nos dados, porque motivo de visita é até o final desse item aqui, tá? Então, acompanhamentos, busca ativa é tudo motivo de visita. Eles incluíram aqui, já tem algum tempo, a antropometria e sinais vitais, isso aqui já prevendo para os técnicos de agente comunitário. Então, hoje nós não podemos, nós somos proibidos de
de fazer essas duas coisas aqui, tá? Por quê? Porque a gente não pode mesmo, a não ser que você vá numa visita e é acompanhada por um outro profissional de nível superior, aí sim você pode colocar, tá? Mas eu nem recomendo. Qual o grande problema que a gente está enfrentando hoje? Estão empurrando a gente com a barriga para não pagar o terceiro salário para a gente. E se a gente ficar colocando no sistema esses dados, se a lei diz que a gente não tem que fazer, então a gente está concordando que eles podem manter esse salário para a gente, que a gente vai dar conta de fazer essas outras coisas, tá? Então, não tem ainda legislação para técnico agente comunitário, e aí a gente tem que ter muito cuidado nessas coisinhas aqui, porque já está no sistema, não é porque está no sistema que a gente pode fazer, tá? Então, está saindo umas normativas aí para os municípios fazer adequação, nós não temos nem nota técnica ainda, e tanto que o Ministério baixou uma recomendação para não mudar o CBO ainda, tá? Isso é um movimento muito mais político do que qualquer outra coisa, né? E aí a CONAX e outras entidades federativas que nos representam estão lá em cima fazendo de tudo. Porém, pela experiência que eu tenho observando o cenário político, eles só vão realmente negociar o terceiro salário com a gente quando for para a eleição de presidente, porque aí eles querem garantir que a gente consiga trazer a nossa comunidade para eles. Eles sabem que nós temos um peso muito grande politicamente dentro das nossas áreas. Porque se você chega na área, só um minuto, Aldinete, se você chega na área e pede para aquele, dizendo que aquela pessoa ela tem nos ajudado, com certeza a comunidade vai responder positivamente. Deixa eu só sair daqui e diminuir o áudio de novo para a Valdineta falar. Pode falar. Márcia, mas, por exemplo, a criança foi para o CID, aí você passa na visita, tá com o cartão em mão, aí lá tem o peso e tem a altura. Você pode colocar aí, isso não tem problema. A mesma coisa, uma hipertensão diabética, ele vai para consulta, aí você passa na casa, ele tem lá, foi anotado na cadernetinha, que a pressão estava 12/8, aí você pode colocar aí. Se o seu município já trabalha dessa maneira, que é a maneira correta, pode, tá? Mas a maioria dos municípios não trabalham assim. O meu mesmo não trabalha assim, tá? Então, assim, a gente tem uma faca de 2 gumes nas nossas mãos. O certo é trabalhar dessa maneira, porque o trabalho do agente comunitário é coleta de dados e levar informação para os acompanhamentos, né? A gente vai fazer lá a informação que aquele paciente precisa do acompanhamento de hipertenso, de diabético e de todas as condições. Esse é o nosso trabalho, tá? Além disso, aí tem a lei que nos rege. E a lei fala que a gente só pode lançar dados que estejam registrados nas cadernetas. Aí vocês estão trabalhando da maneira certa, mas a maioria dos municípios não trabalham assim. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante ter lá as atas de ocorrência para registrar, né? Então, assim, deixa muito claro
faça uma ata de ocorrência dizendo, olha, o nosso município trabalha com registros somente das carteiras, tudo bonitinho. Né? Não custa nada ter, porque nós somos 400 mil. Então, muitos municípios trabalham muito errado, muito, muito errado. E aí a gente fica tentando levar a informação justamente para que a coisa aconteça da maneira que deveria acontecer. Parabéns para o seu município, que trabalha do jeito certo. Peraí, deixa eu desligar aqui o meu. Pode falar. Márcia, por exemplo, nessa parte que entrou agora que você pode escrever, eu acho muito bom, sim, porque eu não sei se é correto, mas eu sempre destaco. Por exemplo, tem lá que você pode escrever, aí se eu pego o peso e a altura, aí lá eu coloco. Criança fez CID com enfermeira tal dia. Mesma coisa, consulta, quando eu pego uma PA, aí eu boto, paciente fez consulta tal dia com médico tal, para ter uma noção registrada lá. Mesma coisa quando eu entrego uma referência, aí eu coloco naquele quadradinho. Referência entrega paciente para médico tal, em tal lugar, tal hora, paciente orientado a levar xerox. Então, assim, eu sempre escrevo alguma coisa. Eu não sei se está correto. Perfeito. É isso aí mesmo. Eu recomendo muito mais fazer esses lançamentos nessa área da descrição do que preenchendo eles. Tá? Eu recomendo muito mais fazer nesse quadradinho aqui de anotações que você falou, né? Eu recomendo muito mais, porque essa parte de cima dá a impressão de que nós estamos aferindo, entendeu? Nós aqui estamos fazendo a coleta e o aferimento. E aqui nas anotações, não, porque serve até como um registro de ocorrência. Essas anotações são justamente para isso também, né? Para inserir todas as coisas que os outros profissionais vão poder ver. Então, é muito bom. Depois que eles colocaram essa aba de anotações aqui, ó, nota 10. Porque essas de cima aqui, eu me sinto muito insegura de fazer, e aí depois a gente ter problema, justamente porque a gente está pleiteando uma melhoria. Porque no manual não tem especificando aqui que a gente tem que fazer só a coleta dos dados. Tá? Até o momento que eu li, não tinha nada dizendo que era para coletar da caderneta. Então, por isso é que eu não ensino preencher isso aqui. Tá? E aí, com a entrada dessas anotações aqui, que já entrou esse ano, se não me engano, aí ficou muito bom. O jeito que você está fazendo aí, eu vou até começar a fazer desse jeito, que eu não fazia assim. Mas aí a gente vai aprendendo também, né, com vocês. Perfeito o jeito que vocês estão fazendo aí, essa anotação e só pegar os dados que já está na caderneta. Mais alguma pergunta, gente, aqui de lançamento de visitas? Sim, Márcia, deixa eu só... Peraí, deixa eu baixar meu áudio de novo. Márcia, em relação a uma outra dúvida que eu sempre tive, por exemplo, eu vou fazer uma visita periódica, mas, porém, eu cheguei na unidade e aí tem uma referência, que eu costumo levar. Aí eu vou entregar para a pessoa e fazer uma consulta no outro setor, ou ir fazer alguma ultrassom, algum exame. Aí a minha dúvida é se eu posso colocar busca ativa,
marcar lá exame ou consulta e em seguida fazer o acompanhamento normal, como eu ia fazer na visita, marcar nos 2 locais. Eu sempre tive essa dúvida. Na visita, quando você vai fazer busca ativa, independente de quantidade, você pode marcar quantas forem. Às vezes eu vou lá na mesma casa e eu preciso fazer a busca ativa de uma consulta de um paciente, mais a vacina, então eu marco o que ele aceita. Às vezes eu vou fazer a busca ativa de uma condicionalidade de Bolsa Família e mais a vacina, porque a vacina está atrasada e ela precisa atender a condicionalidade. Então, na busca ativa, você pode até marcar tudo, não tem problema, tá? Não tem problema de você marcar. O importante é você colocar todo o trabalho que a gente vai fazer, quanto mais registro tiver, melhor é, tá? A gente não fala em visita periódica, a gente fala em acompanhamento. Você tem o acompanhamento, a não ser aquela família que não tem nenhum tipo de indivíduo que tem alguma predisposição que esteja nessa lista de acompanhamento, aí a gente vai registrar ele lá apenas como visita realizada ou como ausente. E o motivo da visita, aí você vai colocar orientação e prevenção, porque a gente faz isso todos os dias, e vai colocar outros, tá? Então, a gente marca esses 2 itens e visita realizada, tá? Para aquelas famílias que não têm nenhum acompanhamento de nenhuma desses itens que tem aqui no item acompanhamento. Quando a gente vai lançar eles lá na família, e outra, sempre que você se deparar com uma família como essa que você acabou de relatar aí, que não tem nenhuma condicionalidade, você tem que lançar a visita na família, tá? Visita realizada, não é visita periódica, você pode pôr também periódica, você pode pôr prevenção, orientação e outro, você pode preencher a ação educativa, porque você provavelmente também vai aproveitar para fazer uma orientação sobre a dengue ou qualquer outro vetor, tá? Então, você não precisa ser só visita periódica. Tudo que você fizer naquele imóvel, você registra aqui. Se tem campo para registrar, registra, tá? Então, ela dá como periódica, mas periódico todos os nossos pacientes a gente vai, porque periódico quer dizer que você vai todos os meses, ou periodicamente, ou de tempos em tempos, tá? O que ele quis dizer aqui na periódica é que aquela família, ela não tem uma condição específica de acompanhamento. Mas aí você pode marcar todos esses itens que eu te coloquei, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Mas faz a visita da família e depois marca também dos indivíduos, um por um, tá? Não deixa só marcado na família, não. Tem que entrar, cada membro da família você tem que marcar a visita. Pronto, eu sempre. Mas minha dúvida se eu podia marcar lá na visita do indivíduo a busca ativa e o acompanhamento, se tem alguma coisa a acompanhar na mesma visita, naquela mesma hora que eu estou naquela casa. Era só essa a minha dúvida. Pode marcar tudo que for possível, você pode marcar, tá? Tudo que tiver lá disponível no aplicativo, você pode marcar. Não tem problema nenhum. Quanto mais registros até você fizer, melhor é.
tá? Porque aí está mostrando que realmente você tem uma preocupação com aquele paciente e você está fazendo seu trabalho de forma exemplar. Mais alguma dúvida? Alguma de cadastro que vocês tenham? Elaine? Jussara? Não? Então, de ESUS das atualizações são essas, tá? No outro, na aula gravada lá, vocês conseguem ver tudo o passo a passo do lançamento de cadastro, que lá tem na outra aula. Aí vocês, tanto aqui do ESUS, do aplicativo, quanto lá do computador. Então, assistam as aulas lá completas, tá? Amanhã eu não vou dar aula para vocês. Deixa eu ver. Para vocês poderem ter tempo de assistir, e na sexta-feira a gente volta com a aula ao vivo para ver as inconsistências. Aí vocês já deixam separado as inconsistências de vocês, tá? Que vocês têm maior dúvida de como resolver, e a gente vai fazendo aqui junto algumas inconsistências. Eu vou ver no meu. Eu acho que eu não tenho nenhuma, mas eu vou criar aqui umas 2 ou 3 inconsistências, ou uma de cada, para a gente poder resolver durante a aula, tá? Embora lá tenha a aula também de ensinando a inconsistência, mas eu gosto de fazer assim, como a Valdineta foi perguntando. Então, vocês, na sexta-feira, se organizem e já vão escrevendo as perguntas sobre inconsistências que vocês têm. Tá bom assim? Beleza? Tá ótimo. Então, Consistente e ter tudo. ótimo. Então, a gente se encontra na sexta-feira, 19 horas. Muito obrigada, meninas, e até lá. Tá bom. Deus. Até mais.